Gravando. Pode começar? Pode começar. Pode perguntar qual que é a dúvida de vocês do classificador aí. Gente, Eu acho que a galera quer saber como é que funciona a questão de ter uma memória nele, daí integrar com o Grok ali, depois como que vai esses fluxos para frente. Eu acho que a maioria não sabe, na verdade. Tá, o pessoal também bem no início ó, básico. aí chega pelo webhook, né? Tu pode fazer o tratamento normal, né? Quem quiser fazer tratamento. Aí tá o fluxo separado, porque a gente já tem um fluxo anterior de tratamento, né? Então chega o webhook, É esse é isso o fluxo de aqui. tratamento, né? Tá? Aí, E aqui é só o beleza. Aí ele chega no chat memory ali. Aí o chat memory ele é ligado na memória. Porque para o classificador funcionar melhor, ele não precisa. Ele classifica só com a mensagem. Você pode colocar a variável da mensagem. Mas a gente percebeu que ele funciona melhor com a variável da mensagem e o histórico das mensagens anteriores. Porque ele consegue ter um contexto melhor, né? Ele consegue classificar melhor. Abre ele aí, Rafael, só para mostrar para eles como é que ele está configurado. A questão da memória, tinha gente perguntando lá no grupo como é que estava a questão da memória, como é que a gente estava armazenando, né? É porque ela armazena por uma uma chave. variável, né? É uma chave variável. Abre aí, Rafael, só para mostrar para eles. Sim. A memória que funcionou para a gente melhor foi essa daqui, né? Que é a memória do próprio NTN. Aí aqui, ó, a gente está pegando, eu coloquei essa chave aqui como chat dois É para pontos poder resetar. e o que está vindo do webhook, o remote GID, né? Que aí cada contato que chegar vai armazenar uma memória. Aí para resetar é só mudar aí chat um, chat 2, chat 3 que aí ele reseta, porque no momento a gente não achou jeito de resetar essa memória. Até Não, a gente o, já achou assim, né? Aqui, o lembra chat. não? Pois é, mas não foi não. Foi sim. Foi Aqui, sim? ó. Foi, ó. Então eu tô enganado, mas Aqui tem tá até o botão de resetar aí, só não tinha funcionado, mas aí não funcionou. assim, ó. Aqui é onde consulta, tá vendo? Ele tá com esse nó aqui, chat memory. Ele consulta aqui o que está salvo na memória, tá aparecendo ali, porque aqui está em execução. Deixa eu jogar ele para cá. Ó, limpar aqui, vou vir aqui, ó, aqui ele está consultando ó, o que está na memória. Se eu quiser apagar, né, como esse chat memory aqui, tá vendo, está conectado naquela mesma memória lá que tem a chave, para esse usuário que está pinado aqui, que é o meu número, ó, esse aqui que é a chave lá que usa, tá vendo? Remote GID lá da Evolution que pega lá do outro fluxo, passa para cá. Aí, se eu quiser resetar, eu vou vir na opção aqui de resetar, ó. Deletar, vai limpar. Ó, limpou, verdadeiro. Agora eu vou botar para consultar de novo, vai estar vazio, ó. Vou limpar aqui. Aí pronto, ó, tá vendo? Veio vazio. Se eu mandar mensagem aqui, Eu tinha usado a variável com chat porque eu não tinha conseguido limpar não. Mas se limpou, eu acho que parou de chegar mensagem lá, ó. parou, né? Lá naquele número. Mas Mas aqui enfim, é a lógica é essa. ó, Aí mostra a lógica do classificador aí, puxando a memória. tá, o classificador, a gente está usando classificador
E aqui, ó, tá desconectado. Conectado aqui no modelo, que você pode usar o Grok, pode usar O Gemini. pode usar o GPT. O Grok, o que funcionou melhor foi esse modelo aqui, ó. Ele é uma 3.170B. Aí a lógica do classificador fica assim. Ele está vindo aqui, pegando o texto que está vindo do webhook, né, o texto do usuário, né, a variável com o texto do usuário. Aí aqui eu crio uma categoria e coloco uma descrição para ela. Nesse caso aqui, suporte, usuário que querem ajuda e suporte com o seu sistema. Então, a categoria, você vai colocar a categoria e o que é aquela categoria. É quando o usuário perguntar tal coisa. Vai ser assim, você vai criando quantas categorias você quiser. E no final aqui, você vai colocar o prompt. E tem um prompt aqui, grande aqui. Deixa eu ver se eu copio ele aqui para o bloco de notas. Se ficar ruim de ver, uma coisa que pode dar erro lá, nesse aqui não está dando, mas pelo menos nos outros de agente dá, é que não É pode usar, importante explicar os erros. não pode usar essa chave aqui, ó, porque senão ele entende como um O JSON. JSON e aí dá erro. A gente já bateu cabeça aberta com isso aqui, Já. não pode Tem ter muitas essas coisinhas. nem abrir chave, nem fechar. Você pode usar menor e maior que ou colchete para fazer essas observações aqui. Aí aqui é o classificador. Essa opção aqui, ó, do classificador, a gente cria aqui um output, né? Um fallback, para se ele não, não conseguir validar nenhuma dessas opções, ele vai ter um outro aqui, né, que vai ter um agente aqui para tratar. Aí aqui tem os agentes, né? Para cada coisa que o classificador classificar, tem um agente, um prompt específico aqui. Aí aqui a mensagem do usuário. Né? Aqui, outra coisa que a gente bateu cabeça que a gente estava usando esse daqui, ó, o agente. Não funciona, tem que ser esse conversacional agente. Tem um negócio certinho do prompt aí para colocar também. Aí O local. tem que ter esse daqui, ó, System Prompt, que você vai adicionar aqui, ó, embaixo. Uma não funciona de jeito nenhum para nada. É. E no teste parece que ele não usa memória. Ele responde, mas ele não usa memória se usar no teste de cima, onde está a variável. Aí, ó, aqui que dá erro se você usar aquele abrir chaves. Então vai vir aqui, no System vai ser o prompt que você vai colocar, e aqui nesse daqui, ó, você muda para esse daqui. Aí você vai jogar a variável da conversa ali do cliente, né, que vai vir para cá. Aí você vai conectar o modelo e a memória que vai ser, a gente colocou todos numa memória só. Todos os agentes usando a mesma memória. Aqui. Mas aí dá para usar também Redis, Postgres, dá para usar o Supabase como Postgres também nessa memória. São muitas possibilidades, entendeu? Mas essa foi a que se deu melhor, que deu menos erro, que ficou melhor por enquanto a gente está usando ela. Isso. E aqui é a mesma coisa do modelo que você pode trocar. Pode usar o Gemini, pode usar o Grok. O Pode Grok usar várias chaves diferentes o Grok acaba que, tipo assim, se você e dar uma agarrada.
E tem alguém pedindo para participar aqui que eu não vi. Ah, é o Ítalo. Aí, aqui, o Grok ele dá uma agarrada. Se você colocar pressão nele, botar muita mensagem, ele começa demorando para responder, depois ele não responde mais. Ontem eu mandei no grupo lá para vocês testarem, né? E aí teve alguns que ele não respondeu de primeiro, foi porque o Grok agarrou. O Grok agarrou e não soltou mais. Esse fluxo aí, ele tá lá no drive do grupo, tá? Tá disponibilizado ele. É uma versão um pouco menor, mas a lógica é a mesma, tá? Alguém tem alguma pergunta? Por que que Perguntas? no classificador é mais de boa usar o Grok? Qual que seria a diferença? No Também classificador foi de boa. mas também entra nesse mesma questão que a gente falou. Se, tipo assim, você tiver várias Muita mensagens ao mensagem, mesmo tempo, simultânea, ele muita começa a dar requisição. uma agarrada. Entendi. Talvez Seria legal já colocar em fila? Mas Não, ele tá em fila. é uma funcionalidade do Grok mesmo, que eu não sei por que que ele começa a ficar lento quando você começa testando e vai Tipo um chegando. bloqueio. É tipo um bloqueio. Como se fosse uma Parece, restrição. parece que quanto mais mensagem ele vai recebendo, mais tempo ele demora para responder, até que começa ele agarrando. Aí a gente usou, assim, o Gemini já funcionou melhor em relação a isso, a resposta. Mais alguma dúvida aí? Esse classificador aí, ele às vezes não erra não erra de rota, não, porque tem suporte, perguntas, atendente, saudação, não são coisas muito similares, não? Assim, ele consegue ter essa percepção aí? Teve algo que eu já. Pode explicar, Rafael. Vai depender do quão claro você colocar aqui o negócio. Se você colocar coisas muito similares, realmente vai ter casos aí que ele vai colocar como verdadeira duas coisas. Porque quando ele passa aqui, ele coloca verdadeiro e falso para cada categoria aqui. Então, dependendo da similaridade, aqui ele colocou como saudação. Você vir aqui Mas aí quando ele coloca como similar, ele duplica, ele manda para os dois fluxos ou ele escolhe um? Sim e não. Tem a opção de desligar e ligar essa função. Tipo, por exemplo, se tu quiser que ela envie duas respostas diferentes, ou por exemplo, um fluxo vai responder uma coisa, outro vai acionar outra. Ele pode enviar duas para dois lugares ao mesmo tempo, entendeu? É só acionar a opção aí. E tem um detalhe também que eu tinha aprendido com o Armando, cara, ainda na questão do DeFi, que é o que? A questão de similaridade. Por exemplo, antes eu usava lá como classe 1, classe 2, classe 3, só que como ele busca, tipo como se fosse um vetor, ele dá, por exemplo, dá todas 90% similar, porque só muda um número. E aí só uma que dá 100%. Então, assim, fica muito parecido. Então, o que eu comecei a usar? Comecei a usar palavras totalmente diferentes, entendeu? Porque a chance dele escolher a mesma palavra é bem menor. Então, tu pode olhar aí no modelo que elas são palavras totalmente diferentes. Outra coisa, eu peguei, quem já trabalhou de vocês com DeFi, eu peguei um fluxo, eu peguei o prompt que eu usava lá no DeFi e joguei aí. Ele não funcionou bem na seleção. O que eu fiz? Eu peguei quando você abre a opção, ele já vem um prompt. Quando tu abre a opção de criar um prompt de seleção, ele já vem um prompt automático. O que eu fiz? Eu só traduzi aquele prompt, entendeu? Para ficar de acordo com a informação que vai chegar, porque vai chegar português, e deixei o prompt padrão. E ele funcionou muito bem, tipo assim, até agora, alguma vez que ele selecionou para algum lado diferente foi porque eu tinha errado em alguma coisa dentro da categoria.
entendeu? Mas no resto ele funcionou muito bem. E outra coisa que eu acho bacana também ele tem um negócio de saída aí que quando ele não acha nenhuma das, quando todas dão falsa, ele joga para essa. Então é bacana pro cara manter um agente aí assim anti-alucinação, né? Tipo assim, os caras querem testar, quer ver se tá alucinando, não sei o que, deixa, né, deixa essa opção ligada, é bacana. Então tem 3 agentes que eu quero usar padrão aí, que em todas. Que é uma que vai o atendimento humano, que vai ter um desligador. A segunda que é esse para alucinar ou não, né? Para questão de evitar que ele alucine quando alguém fizer alguma pergunta totalmente desconexa. E tem um outro que eu nem me lembro. Mas aí, tem mais alguém com alguma pergunta? A opção que ele falou foi essa daqui, ó, que ele faz um tipo como se fosse um fallback que vai eleger que se ele não encontrar nenhuma categoria aqui, aí ele vai ir para esse outros aqui, ó. Se Aí, todas ele vê como falso. aí ele vai vir por aqui, vai seguir esse caminho aqui e aqui esse prompt aqui que vai responder. É exatamente o contrário da segunda, da primeira alternativa, né? Caso 2 seja verdadeiro, né? Isso. É exatamente o contrário, caso nenhum seja. Mais alguma dúvida? Tem. Depois do classificador, ele está indo para onde? Ele volta para a Evolution? Ele vai para o agente aqui de acordo com o que está classificado. Por exemplo, aqui ele caiu na saudação. Então ele tem um agente aqui que a gente colocou um prompt específico para quando ele cair na saudação, ele responder. Ó, aqui tem um prompt específico de saudação. E aí cada categoria aqui tem um prompt diferente. Aí ele volta para Evolution, tá? Responde lá na Evolution. Ele volta aqui para o fluxo principal que a gente criou. Ele vem aqui, ó, chega nesse. Ele vem da Evolution, passa por esse tratamento aqui que a gente fez. Quando ele chega aqui, ó, envia para o classificador, ó, esse aqui, ele separa aqui nesse nó 7 as informações que a gente quer mandar para lá, aí faz um HTTP request aqui que manda para esse daqui. Né? Quando a gente responde, ele volta com a resposta daqui e segue o fluxo aqui que a gente fez. Aí a Evolution responde, pronto. Mais alguma pergunta lá do classificador? Então a usabilidade dele é para quem vai utilizar multi-agentes. Isso. Ou multi-agentes ou tu quer usar multifunções. Tipo, por exemplo, tu quer que o agente responda e na outra linha ela execute uma outra função. Por exemplo, que eu te falei, 2 pode ser verdadeiro ou mais. Então tu pode colocar uma HTTP request. Não precisa tu colocar um agente, tu pode colocar qualquer coisa aí. Pode colocar um boot, entendeu? Pode colocar um fluxo inteiro. Pode colocar uma entendeu? imagem. Pode colocar uma imagem, pode colocar qualquer coisa. Não precisa ser um agente, entendeu? Pode ser qualquer coisa. Ele serve para qualquer tipo de dados de informação. Qualquer A tipo de inteligência artificial vai te ajudar a classificar alguma coisa para depois disso você falar para a NetChain, ó, vai por esse fluxo, vai por essa rota, faz isso, faz aquilo. Não precisa ser um agente, qualquer informação que chegar, você consegue classificar. É como se fosse é como se fosse o switch aqui que a gente usava aqui. Isso. Uhum. É um Eu tô switch usando com IA. Tem um switch aqui. Ele vai funcionar como se fosse um switch. Vai classificar aqui, ó, vai funcionar da mesma forma. Ó. Eu tenho várias categorias aqui no switch. Aí aqui a continuidade do fluxo vai fazer o que você quiser. Não precisa, não necessariamente tem que ser um agente. Ele pode salvar alguma coisa no banco, pode fazer um HTTP request, pode fazer salvar em planilha, pode fazer qualquer coisa. Mais alguma dúvida? Eu só não entendi, tipo, qual a diferença do Chat Memory Manager e o Window Buffer Memory. Assim, qual a diferença de um pro outro? Como que eles se autocompletam aí, pelo que eu tô vendo?
Esse aqui funciona como se fosse um banco de dados. Ele está salvando o negócio. Esse daqui é só uma interação que a gente está fazendo. Por exemplo, aqui eu estou usando a função de consulta para consultar o que está lá, trazer o que já estava lá no banco. Então, aqui ele está conectado, ó, a memória lá no banco, aqui nesse mesmo banco aqui, e vai consultar. Aí, se você quiser deletar, você pode usar a função de deletar. Entendeu? Esse aqui é só para você interagir lá com aquele banco que já está lá. Entendeu? Aí você pode ou deletar, ou inserir, ou consultar aqui. Posso fazer uma pergunta aqui? É com relação àquele buffer. Uma vez me falaram que ele depois do número que é configurado lá, tipo, 10 mensagens, depois ele perde a memória. Então ele recomeça do zero, entendeu? Se chegaram a fazer um teste desse para saber se é assim ou se ele mantém os últimos 10? Aqui no caso eu coloquei 60, tá vendo? Aí ele mantém os últimos 60. Quando chegar em 60, aí ele vai apagar a mais antiga e vai colocar uma mais nova. Mas vocês chegaram a testar isso? Porque tem uma pessoa que eu conheço que usava isso, ele falava que depois ele zerava, depois do 10º ele zerava e não tinha memória, entendeu? Então, não sei, fiquei na dúvida com relação a isso. A gente testou, a gente foi de 3, foi para 5, foi para 10, e aí foi só aumentando. Deixa eu executar aqui. Isso aqui que a gente colocou aqui é justamente para a gente ficar observando as mensagens que estão aqui, ó. Agora eu vou executar aqui de novo, ó. Tá vendo? Já tem 1, tá vendo? É um número 0. Se eu executar de novo, aí já vai fazer o 2. Eu vou vir aqui, ó. Mas dá para usar Redis também, dá para usar... É só porque essa memória foi a que a gente viu que deu menos erro, entendeu? Mas dá para usar Redis também, dá para usar Postgres. Na hora de consultar aqui e ele lembrar o que você falou, a que funcionou melhor para a gente foi essa daqui. A gente testou Redis também, e essa aqui funcionou melhor. Alguma outra pergunta aí, gente? Não? Então, quem é que tá gravando aí? Sou eu. Kaká. Kaká, tu posta lá no grupo pro pessoal que não entrou, tá bom? Beleza. Posta lá no grupo, tá bom? Beleza. Aí a gente... Uma última dúvida só. Eu vejo que, por exemplo, no Flowise, no Notify, muitas vezes usa banco de dados vetorial. Dá pra usar aí também. Para qual caso usaria o banco de dados vetorial? Aí eu vou meter em todas. Nesse fluxo eu vou meter em todas. Eu vou colocar um banco, inclusive tá aí em cima. Cadê? Mostra aí, Rafael. E de que forma que ele funciona nesse caso? Ali, ó. Pro outro lado. Ali, ó. O Supabase? Supabase, e aí eu vou ligar ela em todas. Entendeu? Como que ele funciona? É como se tivesse as informações da empresa, digamos? Isso, a ideia é essa, tipo, porque esse prompt aí, ele tá só o que ele tem de função, instrução. Ele não tem as informações da empresa. Por exemplo, não tem endereço, não tem preço, entendeu? Não tem nada. Então, as informações aí estão no Supabase, eu vou ligar ela em todas essas IAs. Então, ela vai compartilhar não só a memória, mas o banco vetorial, entendeu? O banco vetorial é a base de conhecimento do negócio. Isso. Beleza. Aí você pode salvar lá no Supabase e conectar igual aqui. A outra memória. Você vai conectar igual é conectado a memória em todos aqui. Ô, Emerson, aí nessa parte eu tenho uma dúvida, pode perguntar? Pode, pergunta aí, pra gente poder encerrar com todas as dúvidas respondidas. Beleza. No caso do Supabase, eu tenho uma base de dados aqui que ela tem várias tabelas. Eu preciso passar no prompt, dependendo da situação, para ele fazer uma consulta SQL. Como é que funcionaria isso?
Boa pergunta. Boa pergunta. Porque o que eu estava tentando criar aqui era exatamente isso. O cliente passou um arquivo XML gigantesco aqui, e eu estava tentando dar um get nesse XML para poder fazer, e aí o N8N travava todo. Aí eu fui fazer com Supabase e tal, mas dependendo da situação, a inteligência não consegue puxar a informação correta dentro das tabelas lá. Tá, ele tá em vetor, não tá? Sim, agora tá. Eu converti o XML e importei ele todo para o Supabase. E mesmo em vetor ainda tá dando erro. Não, aí agora ele não tá achando mesmo. Não sei se eu tô fazendo Não alguma tá coisa errada. Aí tipo assim, tem... Pinecone, Postgres, Vetorial, tentar alguns outros, às vezes. É porque, tipo assim, tem várias configurações, cara, da questão dentro do banco vetorial, entendeu? Uhum. Então pode ser que alguma delas não esteja impedindo, né, aquele dado, ou mesmo o prompt, entendeu? Não tá para puxar esse conhecimento lá, entendeu? Tem que Uhum. ver o que é o caso. Mas funciona. O fato é que tecnicamente é para funcionar. Pelo menos funciona, entende? Uhum. Agora tem que ver por que não está funcionando no teu caso. Talvez a inteligência que tu tá usando no banco vetor, pode ser muitos fatores. Sim. Mas funcionar, funciona. Não, beleza. E no caso, esse embedding aí do Google, do Gemini, por exemplo, qual que é a ideia do embed? É ele, tipo, vetorizar a informação? Ah, O embed é justamente para ele jogar aqui a informação que você está fazendo aqui para o banco de dados. Ele vai fazer isso em transformar em vetor, esse embed aqui. É a mesma Beleza. coisa do modelo aqui, só que aqui ele está embedando isso aqui e jogando lá, salvando no Supabase, para depois ele consultar aquilo. Ele tipo que tokeniza aquela informação. Uhum. Mas aí que tá o problema. Se for muita informação, pode dar pau, né? tecnicamente é para funcionar, né? Tem que ver o que é o problema, mas tecnicamente é para funcionar. Tem mais alguém com alguma dúvida aí do classificador, alguma coisa assim? Eu acho que tranquilo, senão vai ficar muito longo também. Depois talvez o pessoal nem consuma. Acho que vai dar 30 minutos aí, tá ótimo. Então tá ótimo. Então pronto, então encerra aí o vídeo, tá? E aí você posta lá no grupo e a gente vai conversando, tá? Show, já mando lá. Valeu, rapaziada. Boa noite a todos. Valeu, valeu. Boa Parabéns aí noite. pela iniciativa. Valeu. Parabéns, pessoal. Valeu. Gente, na hora que vocês forem fazendo os agentes de vocês, vão jogando lá no grupo pra gente montar o nosso banco de agentes, tá? Pra gente montar de vários ramos aí de atividade. Pra vocês já entenderam a lógica, como funciona. Tem fluxo modelo lá, entendeu? É só ir gerando. Eu fiz uns vídeos, mandei pro pessoal, vídeo de como é que faz prompt automaticamente. Mandei o prompt lá também para fazer, para gerar para cada empresa. Só gera automático ali. Gente, é só meter a mão na massa. Vão postando lá no grupo. Tá tudo macio, Show. Vamos sim. tá? Show. Show. Rapaziada. Parabéns. Valeu. Um abraço.